Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favaro e hoje vamos falar sobre limites no infinitos e limites infinitos. Vamos lá? De modo mais detalhado, a gente vai pegar o gráfico de f de x igual a 1 sobre x e tirar os limites relacionados de um modo bem informal. Depois a gente vai calcular os limites de 1 sobre x ao quadrado, em torno do zero e de mais ou menos infinito, x elevado a n no zero e no mais ou menos infinito. Depois a gente vai começar a trabalhar as técnicas que envolvem esse tipo de limite, que vai ter que colocar em evidência no item 6 e no 7. No item 8 já aparece uma raiz quadrada. A gente vai ter que contornar isso. Aqui no 8 e 9, uns limites um pouco mais trabalhosos. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Começando com f de x igual a 1 sobre x, eu pego o GeoGebra e traço o gráfico. A gente vê que quando x se aproxima do zero positivamente, ele vai lá para o infinito. E quando tende a zero, só que é menor do que zero, vai para menos infinito. Quando vai para o mais infinito, a função tende a zero. E quando vai para o menos infinito, a função tende a zero. Então, com isso, a gente pode imaginar que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero mais, quando tende a zero mais, quando tende a zero, pela direita. Então, vai lá para o mais infinito. Então, esse limite é mais infinito. Quando tende a zero pela esquerda, ele vai lá para baixo, vai para o menos infinito. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x vai se aproximando do zero, vai dar zero. E quando x tende lá para o menos infinito, também 1 sobre x vai se aproximar do zero. Eu não vou fazer a demonstração, essa é só uma ideia intuitiva. A gente teria que demonstrar isso formalmente, mas a gente não vai fazer. Vai pegar essa propriedade e vai começar a calcular outros limites. Agora eu vou pegar as propriedades do limite e calcular esse limite 2. Limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x ao quadrado. A gente pode reescrever esse limite como limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x vezes 1 sobre x. A gente viu que o limite do produto é o produto dos limites, quando esses limites existem. Então, a gente vai reescrever. Limite, quando x tende a zero menos, de 1 sobre x, vezes o limite, quando x tende a zero menos, de 1 sobre x. Esse aqui, a gente viu que dá menos infinito, aqui em cima. Dá menos infinito. O segundo é o mesmo. Então, fica menos infinito vezes menos infinito, menos com menos dá mais infinito. Passamos para o item 2. Calcular no mais infinito e menos infinito, 1 sobre x ao quadrado. A gente pode utilizar o mesmo raciocínio, limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x, vezes 1 sobre x, separa em dois limites. Limite quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x, vezes o limite quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x. Os dois dão zeros aqui nesse item. Dá 1 sobre x quando x tende a mais infinito é zero. Então dá 0 vezes 0.
que dá 0. Se eu quiser calcular no menos infinito, eu faço a mesma coisa. E agora eu tenho dois limites de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Mas também dá 0. Então aqui continua 0 e 0. Também dá 0. Agora eu vou para o item 4. Limite de x 1 sobre x elevado a n, quando x tende a 0 pela direita. Tem uma outra propriedade dos limites, que fala, essa aqui eu posso olhar 1 sobre x, tudo 1 sobre x elevado a n. E tem essa propriedade que fala que eu posso passar esse n para fora do limite. Então fica 1 sobre x elevado a n. Esse, quando x tende a 0 menos de 1 sobre x, a gente viu aqui em cima, aqui, dá menos infinito. Esse limite aqui. Então vai ser igual a menos infinito elevado a n. Vou colocar aqui entre aspas, porque é um pouco roubado. Então vai dar o quê? Vai dar mais infinito se o n for par e menos infinito se o n for ímpar. Então n maior que 1 natural. Para números negativos dá outra coisa, para o zero também. Então a gente toma somente para um número natural n maior do que 1. Agora a gente vai pegar o mesmo limite, a mesma função, e vai calcular no menos infinito. Limite, quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x elevado a n. Utilizando o mesmo raciocínio. Então, vou calcular o limite de 1 sobre x a n, quando x tende a menos infinito. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Vai dar limite, quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x e tudo isso elevado a n. Agora o limite, quando x tende a menos infinito, vai dar 0. Então fica 0 elevado a n. O n é fixo, então 0 elevado a n dá 0. Se eu colocar um mais aqui no lugar do menos, aqui também vai virar mais, só que o limite de 1 sobre x, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito, dá 0. Então, esse limite vai dar 0. Agora, no item 6, eu tenho o limite x ao quadrado menos x menos 1. E vou ter que utilizar um artifício para conseguir calcular esse limite. A ideia é pegar o termo de maior grau, que no caso vai ser x ao quadrado, colocar ele em evidência. Então, coloco x ao quadrado em evidência, copio o restante, x ao quadrado menos x menos 1. Se eu coloquei em evidência, se eu multipliquei, né? Na verdade, eu multipliquei. Então, se eu multipliquei, eu tenho que dividir por x ao quadrado. Daí, esse x ao quadrado eu deixo aqui separado, porque a ideia é colocar ele em evidência. E efetuo a divisão termo a termo da fração. Então, fica o limite, quando x tende a mais infinito,
de x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado sobre x ao quadrado é 1, menos x sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Agora eu posso substituir. X ao quadrado tende a mais infinito, 1 continua 1, menos 1 sobre x, 1 sobre infinito dá 0, e 1 sobre infinito também dá 0. Infinito vezes 1, meu limite dá mais infinito. No item 7, agora tem um quociente. Eu terei de colocar o numerador e o denominador, algum número, algum x elevado a alguma coisa em evidência, para conseguir calcular esse limite. Então, tenho x à sexta menos x ao quadrado mais 2, dividido por x ao cubo menos x mais 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no numerador o x à sexta em evidência e pegar o x à sexta menos x ao quadrado mais 2. Vou dividir por x à sexta. Então, eu multipliquei por x à sexta e dividi por x à sexta. No denominador, quem que é o termo de maior grau? No denominador é x ao cubo, termo de maior grau. Então, coloco x ao cubo vezes x ao cubo menos x mais 2. Multipliquei por x ao cubo, divido por x ao cubo. Então, eu tenho x à sexta sobre x ao cubo, fica x ao cubo. Vai ficar x ao cubo vezes. Aqui fica x à sexta sobre x à sexta 1, menos x ao quadrado sobre x fica 1 sobre x à quarta, mais 2 sobre x à sexta. Dividido por quem? Por x ao cubo sobre x ao cubo dá 1, menos x sobre x ao cubo, x ao quadrado, mais 2 sobre x ao cubo. Agora eu já posso substituir o x por infinito. X ao cubo dá mais infinito. 1 continua 1. Menos 1 sobre x à quarta dá 0. 2 sobre x à sexta também dá 0. No denominador dá 1. Menos 1 sobre x ao quadrado é 0. E 2 sobre x ao cubo também é 0. Então eu tenho infinito vezes 1, que vai dar mais infinito. Agora vou fazer esse oitavo. X ao quadrado menos 1 dentro da raiz sobre x. Limite quando x tende a mais infinito. Lá quando a gente tinha um polinômio, a gente multiplicava e dividia para o termo de maior grau, para depois o termo de maior grau ficar em evidência. Aqui dentro da raiz eu tenho x ao quadrado menos 1. Dentro da raiz o termo de maior grau é x ao quadrado. Então a gente vai colocar esse x ao quadrado em evidência. Então vai ficar o limite, quando x tende a mais infinito, x ao quadrado
que multiplica x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Dividido por x. Então, tem um limite, quando x tende a mais infinito. X ao quadrado, eu tenho a raiz de dois termos. Eu posso... Raiz do produto é o produto das raízes, então raiz de x ao quadrado vezes raiz, aqui eu já posso simplificar, de 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Divido por x. O x está tendendo para o mais infinito. Então, x é positivo, então x ao quadrado sobre x vai sair somente o x. Então, fica o limite, quando x tende a mais infinito, de x vezes raiz de 1 menos 1 sobre x ao quadrado, dentro da raiz, dividido por x. Cancelo esse x com esse x, o x do numerador com o denominador, fica somente a raiz. Então, fica o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Agora eu posso substituir. 1 menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, dá 0. Raiz de 1 menos 0, 1. Agora a gente tem esses dois limites envolvendo um polinômio e uma raiz. O primeiro é mais simples. Com o raciocínio que a gente já viu, a gente consegue resolver. Esse segundo, a gente vai precisar de um raciocínio novo. Não tão novo assim, mas seria multiplicar pelo conjugado para fazer sumir essa raiz. Aí fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, fica x ao quadrado menos x ao quadrado, cancelo x ao quadrado e consigo calcular o limite. Eu começo colocando o x ao quadrado aqui em evidência. Então fica o limite quando x tende a mais infinito, x ao quadrado menos a raiz de x ao quadrado. Eu coloco em evidência, vezes x ao quadrado mais 1, dividido por x ao quadrado. Multipliquei por x ao quadrado, dividi por x ao quadrado. Então, eu tenho o limite, quando x tende a mais infinito, de quem? Tem um limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, eu posso colocar numa raiz, vezes a segunda raiz. Segunda raiz eu já divido termo a termo, fica 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Esse x ao quadrado dentro da raiz, o x é positivo, ele pode sair como x. Então, fica o limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado menos x, que multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, novamente, eu tenho x ao quadrado, eu imagino que isso aqui é uma constante, que no infinito isso realmente é uma constante. Então, eu tenho x ao quadrado e x. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. X ao quadrado menos x sobre
1 mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Então fica o limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado. X ao quadrado sobre x ao quadrado é 1. X sobre x ao quadrado, 1 sobre x, que multiplica 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Dentro da raiz, aqui está entre parênteses. Agora eu já posso substituir. X ao quadrado dá mais infinito, 1 continua 1, menos 1 sobre 0 dá 0, raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, x tende a infinito, dá 0. Infinito vezes 1 menos 0, infinito vezes 1, infinito vezes 1, que vai dar mais infinito. Para terminar os tópicos que eu queria trabalhar nessa aula, falta o item 10. Agora eu troquei do item anterior. A única diferença, o x ao quadrado virou x, só que a gente lembra aqui na resolução que a gente utilizou o x ao quadrado. Se eu tivesse só um x, iria complicar, não conseguiria fazer esse raciocínio. Vocês tentam em casa, eu já vou pular esse raciocínio e vou para o raciocínio que funciona. Então eu tenho o limite, quando x tende a mais infinito, de x menos x ao quadrado mais 1 dentro da raiz. Se eu substituir da mais infinito menos infinito, aqui eu tenho x ao quadrado dentro da raiz, é como se fosse x, então fica x menos x. Se eu colocar em evidência, vai ficar infinito vezes zero, que vai dar uma indeterminação. Então o raciocínio que funciona aqui é multiplicar pelo conjugado. Então eu pego isso, eu multiplico por x mais x ao quadrado mais 1 dentro da raiz, multipliquei, divido por x mais x ao quadrado mais 1 dentro da raiz. Então fica o limite, quando x tende a mais infinito. Aqui no numerador eu sei que eu tenho a menos b vezes a mais b, dá o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, então dá x ao quadrado menos o quadrado da raiz, some a raiz, fica x ao quadrado mais 1, dividido por x mais x ao quadrado mais 1 dentro da raiz. Eu cancelo esse x ao quadrado com menos x ao quadrado, sobra o menos 1. Então fica o limite, quando x tende a mais infinito, de menos 1 sobre x mais x ao quadrado mais 1 dentro da raiz. Agora eu posso substituir. Menos 1 dividido. O x vira mais infinito. X ao quadrado mais 1 também fica mais infinito. Raiz de infinito é infinito. Infinito com infinito dá mais infinito. 1 sobre mais infinito. Ou melhor, menos 1 sobre mais infinito. 1 sobre uma coisa muito grande dá uma coisa muito pequena. Então esse limite dá 0. É isso. A gente viu algumas técnicas que envolviam limites 1 sobre x, que seria limites infinitos. Acho que a gente viu uma boa gama de exercícios para aumentar a bagagem de vocês.
Espero poder ajudar. Se gostou, se inscreva no canal, dá um like. Se tiver alguma dúvida, deixa num comentário. E é isso aí. Abraços e bons estudos.